Nesse vídeo daqui eu vou montar as apostas para hoje, para esse sábado, dia 4 de julho. Beleza? Então vamos lá montar as apostas para hoje. Hoje que tem jogo de Copa do Mundo, além de Copa do Mundo vão ter outras competições, já que a gente está no final de semana. Beleza? Então vamos lá, ó, tem Canadá e Marrocos, Paraguai e França, diversos jogos da Série B também. Da China e da Suécia eu não vou analisar esses jogos. Por mais que na Suécia tenha um jogo do Malmo, né? Que é uma equipe muito tradicional, vamos ficar nos jogos da Copa e da Série B, beleza? Então, primeiro olhando para resultados: Canadá e Marrocos. Marrocos sendo tratado como favorito e de fato é, mas o Canadá jogando com a sua torcida, né? Então, isso pode ser um fator a mais para a seleção canadense conseguir um resultado bacana. Em Paraguai e França, um contexto parecido do que foi a Alemanha e Paraguai. A equipe europeia é muito favorita e o Paraguai chega como zebra para tentar fazer um jogo equilibrado. E aí a gente vai para a Série B também, onde tem Criciúma e Sport, um jogo que vale o topo da tabela. O Criciúma sendo tratado como favorito e de fato é, o Sport acabou de trocar de técnico, a fase do Criciúma é boa, mas um confronto equilibrado, duas equipes do topo da tabela. Londrina e CRB, muito equilíbrio também, duas equipes na luta contra o rebaixamento e que ambas entraram em uma fase boa. Novo Horizontino e Goianiense, duas equipes que vivem uma fase muito boa. O Novo Horizontino podendo ser líder se vencer, então vale muita coisa. E Goiás e Ceará, confronto de duas equipes que recentemente trocaram de técnicos entre si. O Daniel Paulista saiu do Goiás e foi para o Ceará, e o Mozart saiu do Ceará e foi para o Goiás. E já vão se reenfrentar. Né? O Goiás venceu o último jogo, o Ceará perdeu. A fase do Goiás é um pouquinho menos pior, digamos assim. Então vamos pegar odds que estejam valorizadas e dê pra gente olhar. Então Canadá e Marrocos, a odd do Marrocos ganhar tá abaixo de odd 2. Eu gosto de pegar odd acima disso. Então eu consigo forçar um empate aqui. Paraguai e França também consigo forçar um empate. Eu acho que o Paraguai pode segurar em um jogo equilibrado. Por mais que a França seja muito favorita, o Paraguai segurou a Alemanha. E eu vou estar torcendo firmemente para segurar a França também. Em Criciúma e Sport, a odd do Criciúma também é abaixo de 2. E o Sport vai tentar fazer um jogo mais equilibrado possível, um jogo que vale a manutenção do Sport nesse topo da tabela, precisa ser competitivo. Criciúma que também está nessa briga pela liderança, né? Em Londrina e CRB são duas equipes que têm centroavantes muito bons, de um lado Bruno Santos, do outro Mikael. Londrina nos dois últimos jogos que fez em casa ganhou e fora de casa empatou com o Cuiabá. Eu vou com a vitória do Londrina, tá? Mas um empate ou até mesmo uma vitória do CRB é bem plausível aqui. Novo Horizontino e Goianiense, duas equipes que entraram em uma boa fase. O Novo Horizontino mais no topo da tabela, mas o Goianiense também já faz pelo menos 5 jogos que não perde. É um jogo que eu acho que o Novo Horizontino vai ganhar, tá? Mas a odd do Novo Horizontino paga 1,90, né? Abaixo de odd 2. Seria interessante pagar ao menos odd 2. Eu não vou pegar nada nesse jogo, não. Eu depois pego um empatezinho. E Goiás e Ceará. Goiás joga em casa, não vem sendo um bom mandante, mas teve a troca de técnico, tem que fazer esse mando de campo valer. E a fase do Ceará é bem ruim, acabou de trocar de técnico também. Eu consigo puxar um empate aqui. Consigo puxar um empate, porque não dá pra confiar em nenhuma das duas equipes. Cara, em quase todos os jogos eu peguei empate, então em Londrina e CRB eu vou puxar um empate também. Eu vou usar essa aposta como linha de empates, tá bom? Então, empate em Ceará e Goiás, empate em Londrina e CRB, empate em Criciúma e Sport, empate em Paraguai e França, empate em Canadá e Marrocos. Só não peguei o empate em Novo Horizontino e Goianiense porque eu acho que o Novo Horizontino jogando em casa vai vencer. Por mais que eu enxergue que o Goianiense possa fazer um jogo equilibrado, o Novo Horizontino pode virar líder, cara. Ele joga em casa e faz uma grande campanha. Então o empate nesses outros jogos é uma odd de 754. Aí agora, vamos olhar para linhas diferentes. Sei que eu tava no empate, eu consigo pegar uma vitória do Goiás. Aqui agora, eu vou pegar a vitória do Novo Horizontino, pagando 1,90. A vitória do Londrina. A vitória do Criciúma. Paraguai e França eu não vou usar nada, porque não tem como pegar a vitória do Paraguai. É mod que é muito improvável que ocorra. Canadá e Marrocos, eu acho que o Marrocos ganha, tá? Seria mod 1,75. Então esse é o mod 37 para os mandantes da Série B vencer e o Marrocos vencer também, tá? Vamos pensar em zebras que dá para se enxergar, cara. Eu vou forçar no Paraguai.
para ter ao menos modzinha dessa zebra. Por exemplo, ontem eu tava em Cabo Verde, era mod 19. E dentro do jogo, Cabo Verde poderia ter ganho da Argentina, levou pra prorrogação, né? Vou com o Marrocos também por ter o apoio da torcida. Vamos ver o que mais de zebra dá pra usar aqui. O Ceará eu não confio. O Goianiense eu até usaria, cara, mas é porque o Novo Horizontino jogando em casa e jogando tão bem como tá, eu não consigo. Londrina e CRB tá a mesma odd, então não tem zebra aqui. E Criciúma e Sport, eu não confio no Sport fora de casa. Então seria só esses dois jogos da Copa mesmo. Tá aí os resultados de hoje, as apostas para os resultados de hoje. Vamos para marcadores de gols. Em Canadá e Marrocos é o Saibari, o primeiro que vem em mente, né? Tá jogando muita bola. Paraguai e França serão o Mbappé, mas o Mbappé é 1,50. E não sendo o Mbappé, eu vou no Dembélé. Aí em Criciúma e Sport, é porque não tem um fazedor de gols no Criciúma, né? Deveria ser o Nicolas, mas não. Ele não é nem titular absoluto nesse time, muitas vezes vem do banco. Então daqui eu não consigo puxar gol de ninguém. Londrina e CRB, pô, aqui tem de sobra. Eu vou no Bruno Santos e depois eu vou no Mikael. Os dois estão jogando muita bola. Novo Horizontino e Goianiense agora é o Robson, não tem nem que pensar muito. Cadê o Robson? Rob Show. E do outro lado tem o Gustavo Coutinho, que é uma boa. Em Goiás e Ceará não tem ninguém fazendo muito gol. Poderia ser o Anselmo Ramon, mas não tá fazendo muito gol. Então eu vou aqui com Saibari, Dembélé, Bruno Santos e Robson. Beleza? Aí agora pensando no adversário, que eu não usei as linhas. Do Ceará seria o Wendel, mas não tá fazendo muito gol, assim como todo o time do Ceará. Aqui eu vou puxar o gol do Gustavo Coutinho. Cadê o Gustavo Coutinho aqui? Gustavo Coutinho, tá fazendo gol todo o jogo, jogando muito bem com a camisa do Goianiense. Aqui é o Mikael também, tanto é que o São Paulo quer o Mikael. E aqui eu consigo puxar o Perrotti, centroavante do esporte. Cadê o Pedro Perrotti? Pedro Perrotti. Aí em Paraguai e França, não consigo puxar o gol de ninguém. No máximo seria o Enciso, que fez o gol contra a Alemanha. Aqui, ó, cadê o Enciso? Que centroavante não tem nem centroavante titular direito. O Enciso seria uma odd de 8,50. Ele é o craque dessa seleção paraguaia. Mas ele não é um fazedor de gols, né? Em Canadá e Marrocos seria o Jonathan David. Só que o Jonathan David teve apenas um jogo que ele jogou bem. Que ele fez um hat-trick contra o Qatar. Com exceção a isso, ele não fez gol em nenhum jogo, cara. Então eu não consigo confiar num cara que fez gol em apenas um jogo. Eu vou puxar só Série B. Gustavo Coutinho, Mikael e Perrotti. Eu vou pegar a linha de meio campista depois. E aí eu consigo pegar, por exemplo, o gol do Enciso. Enfim. Tá, então os gols da zebra aqui. Aí agora bora pensar em meio campistas que chegam bem à frente das equipes que são mais favoritas. Então, do Marrocos, meio campista que chega bem à frente, teria o Ounahi, que eu consigo usar. Vamos ver quanto que é a linha do Ounahi. O Ounahi é uma odd de 4,75, paga pouco. O Elcanos bem da esquerda para o meio e não fez gol ainda. O Brahim Dias também não fez gol. Então, do Marrocos eu não consigo usar nenhum meio campista que chega bem à frente, não. Então não vou usar. Em Paraguai e França, do lado da França, cara, o Rabiot não tá chutando, o Tchouaméni não vai jogar. Teria o Olise, só que o Olise também não tá fazendo gol. Então aqui também não. Criciúma e Sport, do lado do Criciúma, meio campista, tem o Felipe Matheus. Felipe Matheus, o mod 4,33, eu consigo usar. Do lado agora de Londrina e CRB tem o Dadá Belmonte. Consigo usar o Dadá Belmonte. Fez gol da vitória do CRB no último jogo, inclusive. Então Dadá Belmonte. Novo Horizontino e Goianiense, nesse time do Novo Horizontino, o Luiz Oyama fez gol recentemente. Cadê o Luiz Oyama? O Luiz Oyama, ele é volante, né, cara? Mas fez gol recentemente, mod 6,50. O Juninho fez gol. Eu vou no Juninho, o Juninho chega mais à frente. Recentemente fez gol. E em Goiás e Ceará, no time do Goiás, meio campista que chega bem à frente, tem o GG. O GG é bom jogador, chega bem à frente. Eu vou com o GG. Então um gol do Felipe Matheus, um do Dadá Belmonte, um do Juninho e um do GG. Beleza? Tá aí então. Eu não usei a linha do inciso ainda, né? Eu posso pegar mais uma de meio campista que chega bem à frente. Então aqui eu já vou pegar a linha do inciso. Cadê o inciso? Inciso. Aqui, Júlio Inciso. É o craque da seleção paraguaia, como eu já disse.
No Canadá, jogador de meio de campo que chega bem à frente, cara, teria o Eustáquio. Só que o Eustáquio ele fez o gol contra a África do Sul, mas é porque já era um contexto de desespero do Canadá. O Eustáquio não é tanto de chegar à frente, mas é maior de 13. E ele fez o gol da classificação. Vou puxar o Eustáquio, por mais que eu acho difícil ele marcar gol. Aí no time do esporte, cara, não me vem nenhum meio campista que chega à frente pra fazer gol. Aqui eu já usei a linha do Dadá Belmonte. Nesse time do Goianiense, não me vem ninguém em mente que chega bem à frente pra fazer gol. E nesse time do Ceará, também não. Então eu vou só com o Inciso e Eustáquio. Fechou? Eu poderia pensar em lateral para usar uma linha do Hakimi. Mas aí nos outros jogos, em Paraguai e França, consigo pegar a linha do Theo Hernandes, caso ele comece como titular, né? Em Criciúma e Sport, tem a linha do Marcelo Hermes. Londrina e CRB, não me vem ninguém em mente. Novo Horizontino e Goianiense, não me vem ninguém em mente. Goiás e Ceará também não. Então eu consigo pegar uma linha do Marcelo Hermes. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu acho que ele voltou pro Criciúma, cara. Se eu não estiver enganado. Tem o Marcinho também, que é um lateral que chega bem à frente pelo lado direito. Aqui é o Marcelo Hermes. Só que é mó de baixo, né? 4,75 para um lateral é pouco. Aí aqui seria o Theo Hernandes, que é o mod 7. E aqui seria o Hakimi. Vamos ver se eu acho o Hakimi aqui. Hakimi, que é o mod 6. Então, laterais que chegam meio à frente, Marcelo Hermes. O Criciúma joga com 3 zagueiros ainda. Se ele jogar, ele vai chegar à frente. Tem a bola parada também. Theo Hernandes também é um excelente lateral esquerdo se jogar. Pode ser que seja o Dinheiro também. E o Hakimi nem se fala. Então tá aí. Aí vamos puxar a linha de assistência agora. Linha de assistência. Vamos pensar aqui em jogador para dar assistência. Do lado do Marrocos, Brahim Dias. De assistência nos 2 primeiros jogos. Paraguai e França, Olise. Tá destruindo. Já tem 5 assistências. Criciúma e Sport. Seria o Felipe Matheus, né? Mas eu já peguei a linha de gol dele. Eu poderia ter usado o Otero, né, cara? O Otero sim tá jogando muita bola também. Não vou puxar nenhuma assistência aqui. Londrina e CRB. O Dadá Belmonte vendendo assistência. Aqui, ó, ele participou em gol nos últimos 5 jogos do CRB. Ele e o Mikael estão jogando muito bem. Novo Horizontino e Goianiense, me vem em mente o Rômulo, tá? O Rômulo. Rômulo aqui, 4,33. Em Goiás e Ceará, o Lucas Lima não tá dando assistência, né? Não sei nem se o Lucas Lima tá jogando ainda. Que é uma participação nos últimos 5 jogos. Só que eu acho que foi justamente no último jogo. Vou deixar sobrar em Dias, Olise, Dadá, Belmonte e Roma. Beleza? Linha de assistências é isso. Será que dá pra pensar alguém nos outros times? Então no Ceará eu consigo puxar o Melk. Esse moleque joga muito. No time do Goianiense, o Guilherme. Guilherme Marques aqui. No time do Londrina não me vem em mente. No time do Sport não me vem em mente ninguém. No time do Paraguai, o Galarza deu assistência no último jogo. Mas não vou usar ele não. No time do Canadá, quem que dá pra usar? Tem o Buchanan. Eu vou usar o Buchanan. Vou usar o Buchanan. Cadê o Buchanan? Buchanan. Ele não deu nenhuma assistência até agora, cara. Mas pode dar assistência justo nesse jogo, né? Ele é bom jogador do Villarreal. Enfim. Então, uma assistência do Melk, uma do Guilherme e uma do Buchanan, da mod 360. Tá. Aí agora, só pra, antes da gente ir para as linhas de resultado, só pensar aqui em jogadores que podem fazer 2 ou mais gols nos jogos. Então, em Canadá e Marrocos, já me vem o Saibari em mente. Poderia até ser o Jonathan David. A princípio eu vou com o Saibari, 2 gols do Saibari. Paraguai e França, Mbappé. Então, Mbappé. Vamos aqui com o Kylian Mbappé. Depois, na Série B, Criciúma e Sport. Só se eu fosse usar o Perrote, eu posso usar depois. Londrina e CRB, Bruno Santos. Vamos de Bruno Santos. Bruno Santos. Aí depois, Novo Horizontino e Goianiense, vamos de Robson.
Dá pra puxar, cara. Esses caras é possível que façam isso. Já fizeram isso na temporada. Recentemente, inclusive. E Goiás e Ceará, ninguém. Então, 2 gols. É só o Saibari que não, né? Eu vou tirar o Saibari. Mas o Mbappé, o Bruno Santos e o Robson recentemente já tiveram partidas com 2 ou mais gols. Então tá aí. Eu vou pegar uma linha depois pra um hat-trick do Bruno Santos e um hat-trick do Mikael, cara. Eu quero pegar essa linha depois. Aí no lado do Canadá, 2 gols do Jonathan David. Ele fez contra o Catar, mas não vou puxar contra o Marrocos. Do lado do Paraguai não tem ninguém que eu pegaria isso. Aqui tem o Perrote, aqui tem o Mikael, aqui tem o Coutinho. É, dá pra pegar aqui. Perrote, Mikael e Coutinho. 2 gols de cada. Então, Pedro Perrote. Pedro Perrote, mod 41. Aí, Mikael. Aqui, o Mikael. E o Gustavo Coutinho. Principalmente Mikael e Gustavo Coutinho tem bem mais chance, tá? O Perrote eu acho que não. O Criciúma se defende bem até. Eu acho que eu vou tirar o... Cadê o Gustavo Coutinho aqui? Aqui, Gustavo Coutinho. Eu vou deixar só Mikael e Gustavo Coutinho. Vou tirar o Perrote. Não acho que o Perrote vai fazer 2 gols do Criciúma. Dá uma de 442, então Mikael e Gustavo Coutinho. E aí, cara, eu vou puxar a seguinte linha agora. Aqui eu quero pegar 3 gols do Bruno Santos, 3 gols do Mikael, cara. 3 gols do Bruno Santos, 3. Não tem como pegar. Ia dar uma odd absurda, né? Agora, 2 do Mikael e 2 do Bruno Santos é uma odd de 251. Preciso pegar essa linha, cara. Do jeito que os dois são os artilheiros da Série B. Não tem como eu deixar passar isso. Assim como também em Novo Horizontino e Goianiense, eu vou pegar 2 gols do Robson e 2 gols do Gustavo Coutinho. Não posso deixar passar isso também, não. Caras que estão numa fase muito boa, cara. Aqui. 2 do Robson e 2 do Gustavo Coutinho. E se eu me propus a fazer isso, eu também posso pegar 2 do Robson, 2 do Coutinho. E aí também colocar junto 2 do Bruno Santos e 2 do Mikael. Ia dar uma odd absurda, cara. Ó. 2 do Bruno Santos, 2 do Mikael. Se Robson e Gustavo Coutinho ambos fizerem 2 gols e Bruno Santos e Mikael ambos fizerem 2 gols, é uma odd de 45 mil, viraria do 22 mil reais. E eu não acho impossível, tá? Principalmente o Gustavo Coutinho, o Bruno Santos e o Mikael estão fazendo gol a rodo. O Robson também. É que o Robson também colabora muito para assistências. Agora, esses outros 3 estão ali para fazer gol. E eu não duvido deles fazerem isso aqui. E se fosse para puxar um hat-trick... Não, hat-trick eu acho demais do Robson ou do Coutinho. Aqui eu consigo ver o hat-trick do Bruno Santos, do jeito que o cara tá jogando. Ainda teria o Mbappé, que eu poderia puxar junto aqui, né? Mas vamos assim. E aí, para fechar só, vamos olhar os resultados agora. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Então eu vou dividir em 3 jogos, 3 jogos. Canadá e Marrocos, Paraguai e França, Criciúma e Sport. E os outros 3 a gente monta também. Aí eu pego uma e uma variação dela. Então em Canadá e Marrocos, a princípio eu puxo um 2 a 1 Marrocos. Paraguai e França, eu vou puxar aqui um 2 a 0 França. Criciúma e Sport 1 a 0 Criciúma. Todo jogo do Criciúma vencendo isso. É uma odd de 342. 2 a 1 Marrocos, 2 a 0 França, 1 a 0 Criciúma. Beleza? Aí uma variação que eu posso puxar em cima disso, eu posso puxar um 0 a 0 entre Criciúma e Sport. Paraguai e França eu posso puxar um 1 a 0 Paraguai. Eu tô aqui pela história. E Canadá e Marrocos eu consigo puxar um 2 a 2, um jogão. Então 0 a 0 entre Criciúma e Sport, 1 a 0 Paraguai na França e 2 a 2 entre Canadá e Marrocos. Beleza? Desses 3 primeiros jogos é isso. Aí agora olhando os outros, Londrina e CRB. Cara, eu vou puxar um 3 a 3 aqui. Eu vou puxar, cara. Mas a princípio eu vou puxar aqui um 2 a 1 Londrina. Novo Horizontino e Goianiense eu vou puxar um 2 a 1 Novo Horizontino. Goiás e Ceará eu vou puxar 1 a 0 Goiás. Dá uma odd 504. Esses resultados. 594, né? E aí a variação em cima disso. Em Goiás e Ceará eu vou puxar um 1 a 1. Novo Horizontino e Goianiense. Aqui, cara, vou num
Cara, esse jogo promete ser bem equilibrado. Até o Goianiense tá jogando direitinho também nesses últimos jogos. Vou pegar um empate aqui. Eu vou pela emoção. 3-3 entre Londrina e CRB. 3-3 entre Novo Horizontino e Goianiense. Só Goiás e Ceará que vai ficar 1-1, um jogo mais estudado. Mas Londrina e CRB 3-3, Novo Horizontino e Goianiense 3-3 e Goiás e Ceará 1-1. Beleza? É o mod 15 mil isso aí. Se eu tirasse esse, deixar só os dois 3-3, viraria 1.300 também. Não, mas eu vou deixar esse. Cara, se bater os dois 3-3 e não for 1-1 o outro jogo, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste. Então eu vou deixar só esses dois jogos. Eu não vou colocar Goiás e Ceará, porque se eu acerto um 3-3 maluco nos dois jogos e eu erro um 1-1, aí eu vou ficar muito triste. Então eu vou só nesses dois jogos. Mas ao mesmo tempo, se eu acerto esses dois e acertaria 1-1, ao invés de 1.300, eu ganharia 7.000, né? Cara. Essas dúvidas mentais que são dolorosas. Eu vou só nos dois 3-3, tá bom? Viraria R$ 1.300. E assim a gente fecha as apostas para hoje. Deixa eu só mostrar as resolvidas de ontem. Antes da gente fechar aqui. Resolvidas de ontem. Da assistência. O Salah não deu assistência. No último lance do tempo normal, ele ia dando uma assistência, mas o goleiro Beach fez um milagre. Quem viu o jogo sabe. O Almada não deu assistência. O Luiz Dias não deu assistência. Aí aqui, Austrália e Egito empate. Argentina e Cabo Verde empate. Colômbia e Gana, porque a Colômbia fez um gol muito cedo, né, cara? Mas Gana tinha potencial para empatar. Foi uma ilha muito boa. Copa do Mundo nessas fases, cara, não dá para descartar equilíbrio. Que nem eu peguei o 0-0 em Paraguai e França. É possível, cara. Cabo Verde empatou com o atual campeão do mundo, a Argentina. E o Paraguai pode ter mais armas individuais, inclusive, que Cabo Verde. Né? Aqui é porque Gana tomou um gol muito rápido. Gana se defende bem, mas tem dificuldade para propor o jogo. Depois que sai perdendo, aí já era. Aí o Ashore fez gol, era o mod 7. O McAllister não. O Rames Rodrigues não. Mas o do Ashore, que era maior odd, bateu, né? Gana e Cabo Verde chegou quase e Gana foi competitivo e tal, mas não passou disso. Marmouche não fez 2 gols, o Messi fez um, John Córdoba não fez gol. Aí o Irancunda não fez gol, Hélio Varela veio do banco de reservas e o Semênio também não fez gol. Aí o Kevin Pina não fez gol, o Metcalf não e o Nuamar não. Egito 1-0 não, tomou o golzinho de empate. Argentina e Cabo Verde 0-0 foi 1-1. Gana 1-0 foi 1-0 Colômbia. Né? 2-1 Egito, foi 1-1. 1-0 Argentina, foi 1-1. 0-0 foi 1-0 Colômbia. Aqui eu errei por um golzinho em todos os jogos, né? Faltou um golzinho de Cabo Verde, faltou tirar um golzinho do Egito, faltou dar um golzinho pra Colômbia. E aqui já é dos outros dias, tá bom? No geral é isso, então a gente fecha tanto as apostas de hoje, tanto esse feedback das de ontem. Cara, eu tô ansioso por essa aposta que eu peguei agora, que eu fiquei otimista. Dos 2 gols de Robson e Coutinho e de Bruno Santos e Mikael. Eu não acho impossível não, tá? Principalmente Bruno Santos e Mikael, pelo que estão jogando, eu acho extremamente plausível. Ainda mais porque são defesas que tomam muitos gols. Então, por mais que tenha Copa, o que eu tô ansioso é Bruno Santos e Mikael, tá? Em Londrina e CRB. O Mikael já tem 10 gols, o Bruno Santos já tem 9. Nos últimos 3 jogos, o Bruno Santos fez 5 gols. O Mikael é o artilheiro da competição. É extremamente possível esses caras jogarem muito e fazerem muitos gols, né? Enfim, no geral é isso. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.